Controle pela polarização. Você nem imagina, mas está passando um controle pela polarização. Se você tem visto e acompanhado o nosso mundo, né, desse jeito, você tem percebido que está tendo uma polarização mais exagerada daquilo que já tinha no planeta. Claro, sempre teve brancos contra negros, sempre teve questões de homossexualismo contra o hétero, a religião contra a ciência. Todo esse processo sempre existiu, mas ultimamente temos visto isso sendo mais acelerado. E qual que é o objetivo disso? Por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque simplesmente estamos dando mais ênfase por isso? Ou existe algo misterioso que está acontecendo por trás? Fique nesse vídeo e eu vou te revelar o fator oculto que está acontecendo por trás desse processo de polarização. Meu nome é Rodrigo Nogueira e vou te mostrar o que acontece por trás dos bastidores. Não é de hoje que isto tem acontecido. A polarização é uma ferramenta oculta dos poderosos para manipular as massas. Então preste muita atenção, porque a todo momento eles estão lançando coisas para jogar umas pessoas contra outras, né? Hoje nós vemos uma polarização muito forte entre o branco e o negro, entre o hétero e o homossexual, entre a igreja e a religião, e entre muitas outras formas, direita e esquerda. E isso tem com qual objetivo? Porque é uma ferramenta usada para manipulação. Como que isso acontece no plano psíquico e espiritual? Quando nós temos uma polarização, ou seja, por exemplo, eu faço com que este fique contra esse. Essa técnica gera o quê? Uma força de afastamento entre duas massas. Lembre-se da célebre frase do imperador: dividir e conquistar. Este é o objetivo. Toda essa aplicação foi realizada em todos os lugares da face da Terra quando tinha interesse sobre os bens e os recursos deste povo. Ou seja, sempre é uma disputa para que ambas as partes tomem partido em alguma direção e então eles favorecem uma ou outra para tomar uma decisão que eles querem. Ou seja, no final não importa se essa esquerda ganhar ou a direita ganhar. O importante é, para eles, verificar qual delas vai favorecer o melhor benefício para eles, ou das partes interessadas. Por exemplo, na questão do Oriente Médio, na época do petróleo, né, sempre se colocou dois grupos um contra o outro. Para quê? Para a esquerda apoiando um lado, a direita apoiando o outro. Eles entram em conflito, geram uma guerra e o ganhador, no final das contas, vai explorar aquele petróleo, vai financiar. Mas, na verdade, quem vai financiar a exploração do petróleo será o mesmo grupo que patrocinou os dois lados. E com isso eles conseguem, então, fazer com que o recurso daquele país seja extraído por esse grupo exterior que financiou os dois lados da guerra. Guerra do Vietnã, pelo espaço, pela península do Vietnã. Dois grupos lutando e fazendo a mesma coisa. Ganha um que é financiado pelo mesmo grupo financeiro que trabalha pelo trás dos dois países, ok? Criando esquerda e direita lá. Na África do Sul, a briga entre negros e brancos exploradores também era só fachada, apartheid e aquilo e tudo mais.
criando heróis de um lado, heróis do outro, vilão de um lado, né? E herói do outro. Eles fazem o povo lutar entre si, mas no final, ali era o quê? Quem iria explorar as maiores minas de diamante da África do Sul. E se você for olhar todas as guerras que existiram no último século aí, sempre foi por exploração no final de um recurso. No momento nós estamos vendo isso se começar aqui no Brasil, começar aqui na América do Sul, pelos recursos. Não é à toa que os Estados Unidos está fortalecendo o seu sistema aqui no Brasil, né? Porque nós temos mais contratos com eles, né? De questão de proteção. Então, o que acontece é que nós vamos, então, estar ali sendo fruto de uma disputa, possivelmente aí, nos próximos 20 anos, o Brasil vai ser um ambiente também de polarização, ou seja, nós já estamos sendo manipulados para um sistema de polarização, né? Enquanto nós ficamos brigando entre esquerda do Lula e direita do Bolsonaro, o que acontece? A questão toda é, os dois sistemas que estão favorecendo o Brasil ou seja, a China, de um certo modo, está também procurando saber como que vai adquirir esses recursos pela esquerda e a direita, mas tudo é sempre manobra de um poder maior, ok? No final por exemplo, o Brasil vai apoiar a direita do Bolsonaro, então seremos explorados por bancos americanos, por bancos que vão explorar os recursos aqui. Porque se existir um conflito e o Brasil precisar receber apoio dos Estados Unidos, ele vai querer receber benefícios por esse apoio. Se o Brasil for para o lado da China, nesse interesse, num conflito, se a esquerda estiver no poder, com certeza será para o lado da China. E a China também, a esquerda já tem a questão de vender o país também para a China. Ou seja, no final das contas, ou nós vamos ficar devendo para os Estados Unidos ou vamos ficar devendo para a China. Se nós fizermos isso e entrarmos em um conflito, como todos os países que entraram nesse conflito acabaram sendo destruídos, quem vai pagar o preço vai ser nós, e além disso ainda vamos nos vender os nossos recursos a preços baratos para os países exteriores. Provavelmente o Brasil não vai sofrer nenhuma guerra. Por quê? Porque ele não vai ficar tentando ser nacionalista, ser defensor da sua própria hegemonia do país. O que acontece? Todos os outros países fizeram isso, ou seja, eles eram um pouco mais conscientes do que o brasileiro. O brasileiro vai ir por um caminho pacífico, e então ele vai fazer a venda dos seus recursos dependendo de quem estiver no poder. Ou seja, o Brasil sempre teve a tradição, sempre foi um país onde quem paga mais benefícios para os políticos, né? Quem favorece mais os acordos políticos, consegue financiar, acaba recebendo do Brasil o direito de exploração. Praticamente é isso que está acontecendo no Brasil. Então eu acredito que o Brasil não irá para um processo de luta, né? Até porque é muito difícil conquistar um país como no tamanho do Brasil. Então, o Brasil possivelmente vai fazer acordos e vai deixar de explorar por si mesmo, e muito da riqueza do Brasil será enviada para fora, como já acontece na nossa tradição, né? Mas todo esse processo de polarização que está acontecendo no nosso sistema político, né? Veja que todo sistema está sendo baseado nessa polarização, onde o crime de um lado, a manipulação do outro, esquerda, direita, não é à toa
que o nosso sistema jurídico foi deixado com que ele fosse corrompido. Isso não é à toa. O objetivo é gerar caos para depois propor a ordem. Essa é a ferramenta. E vocês sabem de quem eu estou falando. Estou falando das sociedades secretas. Tanto que o piso que essas sociedades têm, né? Eu vou colocar aqui uma foto para você entender sobre polarização, que isso já é feito uma ferramenta de manipulação. Não é à toa que eles usam o piso branco e preto, porque a base da estrutura deles é caos e luz. Então, sempre é mostrar o que é a luz e o que é o caos. O que é a luz e o caos. E eles ficam polarizando as pessoas nesse lado. Então, quanto mais extremista você estiver, não importa o lado. Se você é daqueles que extremamente religiosos e que para tudo para você é pecado, tudo para você é abominável, tudo para você é ruim, então você está extremado de um lado. Se você é daqueles que quer a liberdade para tudo, que nada é pecado, tudo deve ser feito, tudo deve ser liberado, então você também está extremado do outro lado. E o objetivo é o quê? É fazer um odiar o outro. Porque as pessoas são movidas pelo ódio. Quando a pessoa entra na frequência do ódio, ela perde sua lucidez. Ela perde a sua capacidade de analisar os fatos, ela perde a sua capacidade de pensar racionalmente e começa a apelar para forças agressivas, ou seja, todos os dois lados estão sendo estimulados para a violência física, para justificar o comportamento que eles quiserem do outro lado. Então, esse é o processo. Então, o fato, por exemplo, de você prender uma senhora por que não oferece nenhum risco à sociedade, né? Uma irmã evangélica de idade e prender ela e deixar ela presa, como se ela fosse, né? E soltar hoje, por exemplo, um maníaco do parque. Então, por exemplo, qual que é a parada desse processo? É criar um ódio, uma revolta no povo. Por quê? Se você consegue, se você faz a justiça e fica fazendo com que ela ocorra, as pessoas não vão tomar partido de nada. As pessoas vão ficar simplesmente confiando no governo, não, está tendo tudo certo. Então a chance disso mudar, a chance de você fazer uma nação tomar partido de revolta, perder a lucidez e então aprovar qualquer coisa que o governo faça, entendeu? É uma ferramenta que eles sempre usaram. Ou seja, deixa o caos acontecer, deixa o apocalipse acontecer. Ou seja, não é à toa que eles estão deixando o presidente, né, taxar e subir todas as coisas. Qual que é o objetivo? O objetivo é gerar um caos. Vai gerar uma hiperinflação, tem chance de gerar uma hiperinflação, gerar um baita de um problema, uma coisa na economia, e é isso, daí eles vêm com a solução. Aí eles vêm e colocam outro presidente com outro discurso, um discurso positivo, que vai acertar as coisas, que vai arrumar a casa, e então justifica qualquer ação que essa pessoa possa fazer para resolver as coisas, né? E trazer então a solução que eles querem, ou seja, colocar mais força com a polícia, de repente prender todo mundo criminoso. Então, assim, esse é o processo. Então, assim, o que o consciente ou não consciente, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão trabalhando para esse processo. Quer eles estejam conscientes de que eles estão ali sendo peões em um jogo maior que está ocorrendo globalmente, ou eles estão realmente obedecendo ordem. Eu, na minha opinião, acredito que eles simplesmente sabem que estão fazendo aquilo, e aquilo que os asseguram a fazer.
Porque eles ficam cada vez mais fazendo o contrário, de propósito. Alguém está mandando eles fazerem isso. Alguém superior no sistema das sociedades secretas, das sociedades que têm o governo por trás desse processo, eles estão fazendo esse sistema. Isso é trabalhar com o caos e a ordem, com a polarização. Porque quanto mais energético for a polarização, mais força de reação, se eles anularem um lado, o outro toma conta, então você consegue usar essa força motriz. Ou seja, a força motriz de transformação é a polarização. Então, antes deles sugerirem qualquer transformação social, política, religiosa, de conceito, eles criam a polarização. É uma ferramenta de manipulação. Então, comece a analisar aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está experimentando. Para quê? Para não ser ferramenta de polarização. Porque você vai acabar se queimando, você vai acabar fazendo coisas que depois você vai perceber, mais tarde, que você foi manipulado, você foi induzido à manipulação, à polarização. Quebre esse conceito, mude sua mentalidade. Então, quando você estiver de um lado e tiver qualquer lado que você esteja, e você estiver sendo estimulado ao ódio ao outro lado, né? Criando bolhas hoje ainda é muito mais fácil, porque hoje eles conseguem criar bolhas. Você geralmente vai comentar coisas que você gosta e vai não comentar coisas que você e vai criticar coisas que você não gosta. Isso vai fazer o quê? As pessoas vão tirar excluir sua conta daquela que para você não aparecer mais naquilo e você vai aparecer somente coisas que você gosta. O que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Você está vendo a informação pela metade. Se você vê de um lado ou vê somente do outro, e a tendência é você só perceber que existem notícias de um lado. Então, se você é esquerda e só vai curtir coisas de esquerda, se é a favor da esquerda, só vai aparecer coisas de esquerda para você. Você não vai ver nada que está acontecendo do outro lado. Logo, você vai achar que todo mundo está de esquerda. Todo mundo está pensando desse jeito e todo mundo pensa como você pensa. Se você estiver só na direita e só vendo coisas da direita, você vai aparecer só coisas para você da direita. E você vai achar que o mundo está só na direita. Que todo mundo está a seu favor. Que todo mundo está contra e a outra é a minoria que tem que ser esmagada. Então esse processo está levando uma baita de uma polarização. E é isso que eles querem. Depois eles vão vir com a solução. E não importa quem ganhe. A solução, repito, a solução que eles vão vir para resolver a questão da esquerda e da direita é a mesma. Temos que estar e vai polarizar, vai vir com uma máscara de que será a favor da direita ou que será a favor da esquerda, mas no final 80% das propostas farão os dois lados perderem a capacidade de agir. O que eles querem aprovar com todo esse processo? No Brasil, vamos ser mais específicos. Independente do lado, eles vão reprimir a liberdade de expressão. Tanto de um lado quanto do outro. Entendeu? A tendência no Brasil é a esquerda vencer. Então, assim, vai vir várias regras que vão falar que não, é para não criticar, é para favor do disso, é a favor daquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas vai surgir muitos conceitos que vão desagradar os dois lados. Mas no fervor do ódio, da polarização, eles estão lançando outras coisas que vão aumentar ainda mais o controle sobre você, sobre como você pensa, age e faz. E você vai acreditar que isso é benéfico, que afinal
Nós vamos parar de ver fake news do lado direito, vamos parar de ver fake news do lado esquerdo. Mas vai continuar acontecendo. Há percas dos direitos. A solução vai ser mais restrição, mais controle, mais proibição. Que aparentemente, como eles estão vendo que isso vai ser mais favorável pela esquerda, eles vão fazer a esquerda continuar vencendo nos processos. Dificilmente o Brasil irá para a direita, a não ser que eles queiram dar um grande pesar em cima do crime. Ou seja, por quê? Porque o lado esquerdo não vai bater tanto em cima do crime nesse momento. Eles vão fazer isso mais tarde. Mas também vão fazer, não pense que não. Ou seja, eles só estão usando o sistema, mas depois virão punindo todo mundo. Não acredite que a esquerda não vai punir severamente os grupos de criminosos de de organização que existem no país. Eles vão fazer muitas coisas e vão, como ter o controle da mídia, também vão proibir a mídia divulgar qualquer coisa que eles vão fazer severamente. E é possível que eles sejam ainda mais severos com os grupos de crimes que existem no país do que a direita. A direita tende a ser um pouco mais leve, porque a mídia não deixaria a direita ser tão forte contra o crime, porque ela visa a questão da comunidade, né? A esquerda ainda domina bastante a mídia, então para isso. Mas tudo indica que será nesse caminho. O Brasil vai ter um solavanco nesse sentido. Não dá para saber, mas o processo todo é o seguinte: o objetivo todo é polarizar, fazer as pessoas assumirem uma posição. Eles olham e observam e veem quem é a maioria e quem tem mais chance de fazer aquilo que eles vão querer que faça. Nesse próximo governo, possivelmente será um governo de direita de novo. É de direita. Por quê? O objetivo deles é oscilar o processo das bolsas de valores. Então, com o governo da esquerda, as bolsas de valores estão despencando lá embaixo. Por quê? Fica um ambiente extremamente ruim para o investidor, certo? Então, ninguém investe, mas é uma estratégia para fazer o povo, fazer o país desvalorizar de propósito aquilo que as pessoas têm como segurança, que são as empresas. E então você pega e muda novamente para um governo de direita, ele começa a acertar as contas e as bolsas de valores sobem. E eles então ganham dinheiro porque investem milhões comprando agora na baixa que eles mesmos criaram. Então, quando tiver na alta, eles vendem e colocam um presidente ruim de novo. E o Brasil fica sendo essa oscilação, esse jogo de poder com todos os objetivos de gerar controle de polarização. Então veja que as pautas, por exemplo, que eles populares que ficam ali na briga são essas pautas de polarização. Se tem um banheiro de não sei quem, se libera isso daqui, libera aquilo lá, fica nasquelas mediocridades, coisas que o ser humano são óbvias como tem que ser resolvidas e é simples. Só que ficam alardeando esse processo, criando, enfatizando a luta entre as classes, a luta entre o branco e o negro, entre o pobre e o rico, né? Então veja que estão criando um ódio cada vez mais entre pobre e rico, entre o rico e o pobre, né? Ao ponto de tipo, o pobre é pobre porque o rico existe, né? E deixa de pobre. E é um absurdo você ir extrematizando tudo, criando essa polarização.
E essa polarização é que está, então, é ferramenta de manipulação. Então, desperte desse processo. Desperte desse processo de classes. Todo processo, quando você enfatiza, traz essa dor, traz esse processo. Por exemplo, a mulher e o homem, nunca antes na história do mundo nós tivemos um ódio tão grande entre homens e as mulheres. E veja que isso está acontecendo nos países que são de esquerda, de direita. Estrategicamente, os países estão sendo polarizados. Para quê? Para que sejam enfraquecidos. O processo de enfraquecimento dessas nações está no processo das divisões. Se você dividir uma população entre grupos menores e não tiver coesão, fica muito mais fácil conquistá-lo. Dividir e conquistar está sendo praticado hoje como nunca foi praticado. Só que, né, antes eram separados por alguma fé religiosa. Hoje está sendo separado por todos os tipos de separações que possíveis. Né? O pai contra o filho, né? O idoso contra o mais novo. Estão todos criando um sistema de ódio e não de unidade. Porque a unidade dá força e a separação gera fraqueza. Então ninguém conversa mais com ninguém, é todo mundo seu inimigo, não existe mais comunidade, é aquele que quer liberação de droga contra aquele que não quer, é sempre alguém lutando contra alguém. Então esse processo gera essa fraqueza da comunidade. É assim que eles estão fazendo. Esse é o objetivo. O objetivo é um país sem unidade, é um país fraco e fácil de conquistar. Né? As pessoas odeiam os militares, os militares ficam sendo preconceito, a população é contra a polícia, é a favor do bandido, parte da população é a favor da polícia, a outra do bandido, e fica criando todo um caos de separação. O objetivo é o caos. O objetivo é a separação, o objetivo é a perca da unidade. Porque com a perca da unidade, é fácil dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Chega com a solução depois e apresenta, essa aqui é a solução. É por isso que, por que eles estão fazendo essa questão da perca da identidade? Porque tem seres humanos hoje acreditando, se identificando com animais. Ela é um gato, eu sou um cachorro, as pessoas estão se identificando com animais, como se elas não fossem mais pessoas. Isso não é um efeito de escolha, é um sistema de manipulação, de incutação dessa falsa, de perder a identidade, da pessoa não saber nem se é mais humano. Ou seja, se a pessoa não tiver a identidade como ser humano, o que vai acontecer? E ela se identificar com um animal, ela vai fazer com que ela comece a aceitar os comportamentos animais. Então, se uma pessoa se começar a se comportar com um animal, ela vai falar, não, é normal. Ou seja, está perdendo a humanização. Então, o próximo processo de humanização está se perdendo. Fala que nós temos que ter mais humanização, né? E cuidar das pessoas, e humanizar, e cuidar. Ótimo, excelente, é isso mesmo. Agora, uma pessoa que está se identificando com um animal, o que ela está acontecendo? Ela está deixando de se humanizar, de entender, de ter empatia. Logo ela vai começar a morder, a latir, e tudo bem, vai ser assim. Tem que respeitar, ela se identifica como um animal, como um cachorro. O que é isso? Isso é perca da identidade. Levar a pessoa a um extremo para controle de ferramenta. Para que a pessoa seja controlada. Para que a pessoa seja facilmente manipulada. Para que ela não tenha nem identificação com o que ela é. Logo, ela não se importa com o mundo. O mundo pode cair, pode acontecer alguma coisa. E eu não estou nem aí, eu sou
eu só quero miar, eu só quero latir, entendeu? Então, o objeto da transformação da mentalidade das pessoas é com o objetivo de controle. Por isso que eu venho aqui avisar vocês, chamar a sua atenção, que tudo que está acontecendo na Terra, a maioria é um processo de extrema indução por mensagens subliminares. São mensagens subliminares colocadas em filmes, em séries, em propagandas, em documentários, em jornais, em todas as ferramentas de mídias da internet. As pessoas estão colocando, consciente ou inconsciente, em um processo de degenerar a raça humana, de fazer com que ela perca o seu propósito, perca a sua consciência, perca a sua identidade. Para quê? Para se tornar um gado mais fácil de controle. Se você sai todo vestindo todas as cores do arco-íris, todo esse processo é um processo para gerar polaridade. Você acha que é tudo bonito defendendo o homossexualismo. Só que na essência, por trás desse processo, está fazendo você ficar polarizado. Ao ponto de começar a não celebrar a sua singularidade, mas começar a ser levado a um passo para depois odiar o outro, aquele que é do outro lado da sua ideia, do seu conceito, entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado com esse processo. Existe um processo, né, fazendo muitos desses grupos irem ao extremo, né? Eu tenho certeza que dentro do próprio grupos dos LGBT, eles estão percebendo que está havendo um extremismo também. Então eles estão se tornando aquilo que eles mais odiavam, que era as pessoas preconceituosas, as pessoas que odiavam o outro, que partiam para a agressividade. Então esse processo de polarização, né, está acontecendo. Em vez de celebrar aquilo que a pessoa está levando para a promiscuidade extrema, expondo crianças inocentes a atos sexuais, a visões, ou seja, está assediando a criança, fazendo com que ela seja sofra aquilo que nós, né, nem como a pessoa hétera devia fazer, ficar expondo a criança à sexualidade muito cedo. E isso faz o quê? Vai gerar na mente dessas crianças traumas, com certeza. Porque essa exposição e essa ativação vai fazer com que precoce faz com que a criança trate esse processo, crie desbloqueio nesse processo da mentalidade dessa pessoa. Ok? Então, o que nós temos que aprender? A fazer a coisa certa.